como diretora do maior centro de formação em ciências humanas do Brasil, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, eu não poderia, nesse momento muito grave pelo qual passamos, não me dirigir a todos e especialmente à comunidade da faculdade. A proposta do Ministério da Educação em desaparelhar, descentralizar as chamadas humanidades, em especial os cursos de Sociologia e Filosofia, ela tem que ser discutida e tem que sofrer o nosso repúdio. Por que razão? Porque os dados não são condizentes com essa proposta. Em primeiro lugar, segundo as estatísticas das agências, as áreas de humanidades, elas representam em torno de 1 e pouco por cento de todas as vagas e dos gastos das universidades federais. Se olharmos, então, os dados, veremos que a ideia de que a formação em humanidades é uma formação desnecessária é uma ideia absolutamente errônea, caso queiramos, inclusive, considerar a realidade e os desafios dos novos tempos. Porque vivemos hoje o mundo da tecnologia, o mundo da inteligência artificial, o mundo no qual os meios estão substituindo em várias áreas as pessoas. Isso significa o quê? De um lado, do ponto de vista das políticas públicas, isso significa que teremos que enfrentar um contingente muito grande de trabalhadores que foram dispensados. Em segundo lugar, porque nós precisamos formar profissionais com condições de pensar o mundo. Quando o Ministério da Educação afirma que é preciso, na verdade, educar em áreas que se considera mais úteis para a sociedade, está novamente se esquecendo que a educação, a formação, ela está muito além da simples ideia de utilidade. Mas vamos lá. Caso queiramos considerar o que é útil e o que não é útil. O que faria das ciências humanas, especialmente da filosofia e da sociologia, disciplinas inúteis? Essa é a pergunta central, porque a filosofia é exatamente o setor, a ciência, a disciplina, com condições de nos oferecer uma visão integrada do mundo, a pensar as dimensões éticas deste mundo totalmente respaldado na tecnologia. O que faria da sociologia uma disciplina dispensável? Exatamente uma disciplina voltada para o coletivo, para a formulação de perguntas, para a construção de problemas em relação às nossas sociedades. O Brasil vive hoje uma quadra muito obscura. Mais do que isso, o Brasil não se deu conta que educar para o futuro é educar um profissional polivalente, um profissional que conhece várias áreas do conhecimento, aquele que é capaz de ter flexibilidade, aquele que é capaz de se adaptar ao ritmo frenético do nosso mundo. Portanto, qualquer medida dessa natureza aprofundará a crise da educação brasileira. A educação brasileira, ela tem que ser toda revista. Por que é que nós
temos índices vergonhosos de desigualdade social, de violência, violência nas periferias das grandes cidades, onde contingentes de jovens, portanto das novas gerações, esse contingente é enorme e esses jovens são assassinados. Por que nós temos a violência de gênero? Por que nós temos a violência contra a mulher? Por que nós não temos profissionais em condições de ocupar os novos cargos que a tecnologia tem criado? Porque a nossa educação está totalmente desaparelhada. Ela está desaparelhada e voltada para objetivos que não são os reais objetivos do educar. Já disse o educador Darcy Ribeiro, nos anos 80, que se o Brasil não fizesse uma reforma profunda na educação, não teríamos recursos para construir tantos presídios. Vejam a população presidiária do Brasil, que só cresce e, de fato, os nossos presídios são superlotados. Essa frase premonitória de Darcy Ribeiro é uma frase que tem que ser pensada pelos nossos diretores da educação. Esses gestores e essas elites brasileiras que teimam em virar as costas para a realidade desse país. O que se quer formar, então? Essa é a pergunta que tem que ser feita. E se nós olharmos os dados, nós veremos que não há base nenhuma para medidas dessa natureza. Então, a pergunta que não quer calar é aquela: a quem interessa tudo isso? Quais são os móveis dessas medidas? O que isso significa? Ora, as universidades públicas vêm sofrendo permanentemente ataques de todas as ordens. De um lado, nós temos afirmações equivocadas que é preciso combater o marxismo cultural, sem que se saiba de fato o que é isso. E ninguém quer perguntar. Virou uma construção vazia e que não serve para nada. De outro lado, há todo o movimento de repúdio a tudo que é público e coletivo. Se faz CPIs, se diz que há setores dispensáveis, portanto, eu não poderia deixar de me manifestar. Como cidadã, como socióloga, sobretudo nesse momento, como diretora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, instituição que formou e forma grande parte da intelectualidade, não só paulista, mas brasileira. Deixo aqui o meu repúdio, mais do que isso, um convite para que sejamos capazes de enfrentar essas situações adversas. Já tivemos outras, mas as outras estavam expressas em formas abertas de opressão. Agora nós vivemos como se tudo fosse subterrâneo, fosse natural, como se alguns fossem detentores de todos os desvios e outros fossem os guardiões da moral e da verdade. Nós sabemos muito bem onde essas coisas levam. Muito obrigada.